Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos falar um pouquinho sobre o livro de Esther. Livro de Esther. Para falarmos de Esther, em primeiro lugar, vamos conhecer o local e os porquê. Irmãos, depois da queda da Babilônia, pelos persas no ano de 539 a.C., a sede do governo dos judeus exilados se tornou em Suzã, a capital do Império Persa. Ali vemos a história de Esther, ou melhor, a rainha Esther, durante o reinado do rei Assuero, também chamado de Xerxes I. Provavelmente a história de Esther, ocorre no livro de Esdras, nos capítulos de 6 ao 7, versículos, onde acontece o retorno dos exilados judeus da Babilônia e da Pérsia para a cidade de Jerusalém. Embora o livro de Esther, irmãos, venha antes do livro de Neemias, seus eventos ocorreram 30 anos antes da volta de Neemias a Jerusalém. O livro de Esther registra os acontecimentos que ocorreram com o povo judeu que se encontrava na Pérsia. O livro de Esther vem nos mostrar a provisão de um Deus para seu povo. Um Deus super estrategista, capaz de ver adiante o infinito, o fim. Esther nos demonstra o livramento de Deus, a sua proteção mediante a sua intervenção e providência divina. Esther, judia por Mordecai da tribo de Benjamim. Mardoqueu havia sido levado cativo da Babilônia junto com o rei de Judá. Esther, este criava a Hadasa, que significa Esther, filha de seu tio porque não tinha pai e nem mãe. Moça bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a pegou para criar. Diante de um decreto do rei, irmãos, onde todas as mulheres daquele lugar deveriam se apresentar ao rei, pois a rainha anterior, Vaste, fora posta para fora do palácio por negligência ao rei. Esther se apresenta ao rei e ele a acha muito formosa. Esther alcançou os olhos do rei, agradou-lhe muito, e assim ele a toma por rainha. Mas havia naquele lugar um homem muito importante da Pérsia, era um príncipe chamado Amã, que não gostava do povo judeu, muito amigo do rei e fazia de tudo contra Mardoqueu. Tanto fez que resolve fazer com que o rei assinasse um decreto, onde todo judeu seria morto, alegando que eles não cumpriam as suas leis, inclusive as leis do próprio rei. Mas Mardoqueu conta o plano de Amã para Esther e pede para ela que interceda ao rei. Esther sabia que era difícil entrar na presença do rei, inclusive sob pena de morte. Então ela pediu que todos os judeus jejuassem durante 3 dias. E assim ela resolve falar com o rei. Esther 4, 15 e 16. E o rei teve misericórdia dela e lhe perguntou o que ela queria. Ela convidou o rei, irmãos, e Amã para um banquete. E eles foram. E durante o banquete ela convidou ambos para o dia seguinte. Mas no segundo banquete Esther revelou ao rei que ela era judia e contou ao rei o plano maléfico de Amã para matar seu povo. O rei ficou muito zangado com Amã e mandou ele direto para a forca que ele mesmo havia construído para Mardoqueu. E com o apoio do rei, os judeus se uniram para se defender e mataram muitos de seus inimigos. Assim Esther salva todo o seu povo. Ela confiou em Deus, teve coragem, orou, jejuou pela sua causa. Uma mulher meiga, atraente, formosa, modesta, cativante, obediente, humilde, corajosa, leal e persistente. Esther significa escondida, mas não de Deus, usada por Deus em sua provisão. Aleluias.